a mais uma edição do IBBN News. Nossas classes de educação cristã estão funcionando online. Participe de nossa EBD. As classes já em funcionamento são: domingo, às 9 horas, logo após o estudo do pastor Alexander Maia, 2 classes de adultos do professor Pastor Maia e classe do professor Irmão Elias. E aos sábados, às 17 horas, classe dos jovens com o pastor Josias. As aulas acontecem pela plataforma Google Meet. Não perca essa oportunidade de estudar a Bíblia conosco. Durante a semana, nossa sala de oração tem funcionado online para interceder por nossa igreja, nossos irmãos e por tudo que tem acontecido em nosso país e mundo devido à pandemia do Covid-19, o coronavírus. Você é muito bem-vindo a estar conosco em oração, em 2 horários, segundas às 20 horas com o pastor Carlos e aos sábados às 7 horas da manhã com o irmão Vanderlei. O projeto Maná está disponibilizando cestas básicas para famílias que têm precisado de auxílio durante a pandemia. Por isso, o projeto Unidos no Amor ao Próximo tem recebido doações de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Faça um ato de amor e nos auxilie com sua doação. Amiga, você não sabe o que aconteceu. O quê? Sabe a Jennifer? Ela ficou com o meu crush e eu nunca mais vou perdoar ela. Belém, nunca mais foi de bem. Querido diário, eu contei todos os meus segredos para a Bianca e para a Rafaela e elas espalharam para a escola toda. E eu jamais vou perdoá-las. Nunca. Oi, ABLs! Tudo bem com vocês? Se vocês já passaram por alguma situação parecida com essa em relação ao perdão, eu tô passando aqui para convidar vocês para um bate-papo sobre a necessidade do perdão. Qual a importância do perdão a ponto de Jesus falar em Mateus 6,15 que se nós não perdoarmos uns aos outros, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará? Muitas vezes nós olhamos para esse tema e por ser um princípio muito falado entre nós cristãos e nos ensinado desde criancinha, nós não compreendemos a profundidade dele. Cristo derramou abundantemente graça sobre nós, perdoando assim os nossos pecados. Mas por que deveria eu perdoar aqueles que me machucaram? E como estender graça àqueles que me ofenderam? Convenhamos, perdoar não é tão fácil assim. Então vamos juntos aprender um pouco mais sobre essa ordem que Cristo nos deu à luz das Escrituras. Vai ser sábado, dia 11 de julho, às 5h30 da tarde. E eu espero você lá. Para ver estes e outros avisos e informações, acesse ibbn.com.br ou alguma de nossas mídias sociais. Boa noite, amados irmãos e amigos. Bem-vindos a este culto que a Igreja Batista Boas Novas, reunida ainda que virtualmente, presta ao Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos passar juntos algo em torno de 60 minutos. Então eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos onde quer que você esteja e dedique esse tempo ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesta noite. Amado Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer pela forma como tu tens cuidado de nós e das nossas famílias. Muito obrigado, ó Deus, porque em meio a esses tempos difíceis que temos enfrentado, tempos, ó Deus, onde desafios precisam ser superados, nós não estamos sozinhos, Senhor. Nós podemos contar com a tua presença ao nosso lado. E por isso nós queremos te dizer muito obrigado nesta noite. Queremos também prestar a ti a nossa adoração, Senhor, porque tu és Senhor, Criador de todas as coisas, digno da nossa adoração e o nosso louvor por tudo aquilo que tu tens feito por nós. Receba, então, Senhor Jesus, o culto, a nossa adoração e o louvor que nós viemos aqui nesta noite te prestar. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
deposita a nossa esperança, mesmo em tempos difíceis. Ele continua sendo Deus. Ele continua soberano. Amados irmãos, nós
chegamos agora ao segundo semestre do ano de 2020. Não é exatamente o ano que nenhum de nós tinha sonhado, mas é um ano que o Senhor tem nos dado, é um ano que o Senhor tem nos abençoado. O mês de julho é caracterizado na nossa igreja por uma campanha muito importante, campanha de missões estaduais. Eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja existe, porque há alguns anos atrás, quase 40 anos agora, um grupo de batistas aqui no estado de Mato Grosso, reunidos, sustentados por outros batistas, iniciaram o trabalho na antiga congregação, que hoje é a Igreja Batista Boas Novas. Por causa da dedicação dessas pessoas, por causa da oração dessas pessoas, por causa da contribuição dessas pessoas, nós estamos hoje aqui reunidos e podemos ter mais de 800 pessoas adorando ao Senhor nosso Deus conosco. Por isso a campanha de missões estaduais para nós é muito importante. Nós queremos, a partir deste domingo, convidar você a fazer parte disso. Quero convidá-lo para assistir um pequeno vídeo, onde nós já mostramos um pouco do trabalho que as igrejas batistas aqui do estado de Mato Grosso estão realizando em 106 dos 144 municípios que temos. Vejam as informações. Como é grande o nosso estado, gigante pela própria natureza, criado pelo próprio Deus. Por sermos hoje parte deste estado, sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós neste solo. Aqui, como em qualquer lugar no mundo, há pessoas desamparadas, sem o norte para um final feliz. Mas nós, cidadão do céu, sabemos o caminho. Como a nação santa, fomos chamados para semear as virtudes do nosso Senhor e Salvador aos eleitos de Deus entre o povo matogrossense. Uma vez transportados das trevas para a maravilhosa luz, temos o compromisso de anunciar as boas novas de Cristo nas pequenas e grandes cidades. Dos 141 municípios, estamos presentes em 106 cidades deste vasto território matogrossense. As trilhas que percorremos hoje são resultados de passos que foram dados ontem. Por isso, precisamos avançar, abrir novas trilhas, chegar em novos campos, alcançar famílias, corações e consolidar os campos iniciados. Até mesmo porque o bem mais precioso para Deus e para os seus são as pessoas. Venha percorrer com a gente. De mãos dadas alcançaremos todos os municípios de nosso estado com o Evangelho de Cristo. Campanha de Missões Estadual de Mato Grosso. Junte-se a nós na campanha 2020 neste vasto solo brasileiro. Percebem quantas pessoas têm sido abençoadas pelas igrejas, pelos batistas aqui no estado de Mato Grosso? Eu disse antes, são 33 projetos missionários e o nosso alvo é, ao longo do ano de 2020 e a metade de 2021, para este ano eclesiástico 2021, alcançarmos algo em torno de R$170 mil. A nossa igreja tem participado com uma quantia substancial em todos os alvos que são lançados como desafio para as nossas igrejas. E este ano não será diferente. Por isso eu quero convidar você para participar conosco. Como você vai fazer? Veja que nós temos temos algumas mídias, estamos apresentando aí a oportunidade de você se envolver na campanha de missões estaduais. Temos mídias para Facebook, mídias para o Instagram, onde você vai mudar a sua foto e mostrar que você faz parte desse time de servos do Senhor Jesus, que tem contribuído com missões estaduais. Você também pode usar um wallpaper que foi produzido aqui pela nossa igreja, pela equipe de comunicação, e na tela do seu computador, diariamente, quando você estiver acessando para as suas atividades diárias, terá a oportunidade de lembrar que estamos em meio à campanha de missões estaduais. E assim, naquele instante, até mesmo antes de começar o seu trabalho, fechar os seus olhos e orar a Deus pedindo as bênçãos do Senhor sobre os nossos missionários e os projetos que estão aí estabelecidos. Quero também aproveitar a oportunidade e informar a nossa igreja
que a partir da próxima terça-feira, já agora, pastor Josias estará entrevistando os nossos missionários. E nós queremos fazer uma conferência virtual. Será um pouquinho diferente, porque você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta, de tirar as suas dúvidas, de mostrar todo o nosso apreço, todo o nosso carinho por aquelas pessoas que decidiram dedicar a sua vida exclusivamente ao Senhor, nos mais longínquos municípios e distritos aqui do estado de Mato Grosso, para anunciar, para falar do amor de Deus às pessoas. E por fim, eu quero convidar você a fazer parte conosco do programa Boas Novas de Adoção Missionária. Este é um programa onde você pode contribuir com qualquer valor. Sugerimos o valor de R$40, porque nós temos 4 agências missionárias e nós dividimos igualmente esses valores, então, para as nossas agências missionárias, e assim nós abençoamos o povo de Deus durante todo o ano. Então, você pode ofertar R$40, mas se porventura, nesse momento, não tiver todo esse valor, não tem problema nenhum, pode ser um pouco menos. Tem pessoas que conseguem fazer um pouco mais. Louvado seja Deus por isso. Não importa como você vai participar. O importante é que você esteja junto conosco. O importante é que você participe. Nós participamos de missões porque entendemos que esta é a razão de ser da Igreja do Senhor Jesus. Nós existimos para adorar a Deus, mas nós existimos também para abençoar as pessoas. E nada melhor do que falar do amor de Jesus para abençoar outras pessoas. Nesse instante também, eu quero convidar a você, que é membro da Igreja Batista Boas Novas, para que não esqueça de fazer a sua transferência, a sua oferta do seu dízimo, mensalmente, como você já está acostumado a fazer, né? Nesses tempos aí de pandemia e distanciamento social, essas restrições todas que nós estamos sendo obrigados a nos acostumar, nós estamos aí utilizando muito as nossas transferências bancárias. As contas da nossa igreja estão aqui postadas para que você, se porventura você ainda não tiver salvado lá no seu banco, no seu computador, você pode fazê-lo e dessa maneira você vai nos ajudar a garantir a proclamação do Evangelho aqui nesse lugar que o Senhor Jesus nos colocou. Já explicamos, né? Temos algumas receitas, eu digo, alguns gastos, eles estão reduzidos, é óbvio, como por exemplo, gastos com energia, mas outros ainda permanecem. E eu quero, nesse instante, também agradecer aos membros da Igreja Boas Novas, que têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Não temos sentido, graças ao Senhor, nenhuma dificuldade até o momento. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele tem abençoado você e você tem abençoado a nossa igreja. E nós assim abençoamos outras pessoas aqui em Cuiabá e em todos os demais municípios, através de campanhas como essa que fazemos agora, missões estaduais. Muito obrigado pela sua contribuição. Que o Senhor possa lhe retribuir, não segundo merecemos, mas segundo a sua bondade, segundo o seu amor para conosco. Vou convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. E nós vamos orar ao Senhor então agora, de novo, agradecendo pelo sustento, agradecendo porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Deus, nós queremos te dizer mais uma vez, obrigado. Obrigado, Deus, porque sabemos que não merecemos as tuas bênçãos, Senhor. Somos falhos e imperfeitos, mas mesmo assim, tu escolhestes nos abençoar. Primeiro, enviando o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E assim nos tornando também teus filhos, membros da tua família, nos garantindo, ó Deus, um espaço na eternidade contigo. A eternidade, ela existe e graças ao teu amor por nós temos certeza absolutíssima que a nossa eternidade será ao teu lado. Que bênção! Muito obrigado, ó Deus. Mas também muito obrigado pelas demais bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas. Muitos têm conseguido cumprir com as suas obrigações financeiras, com seus compromissos. Muitos, ó Deus, muitos de nós temos sido sustentados por ti. E nós te dizemos obrigado, Senhor. Nós te dizemos obrigado porque tem cuidado da nossa família, porque tem nos livrado dos males. Enfim, Senhor, nós te dizemos obrigado por todo o amor que tu tens dispensado a nós. Que nós possamos nos sentir motivados pelo teu Espírito Santo a falar desse amor maravilhoso também a outras pessoas. Que nós possamos nos sentir motivados pelo teu Espírito Santo a participar, ó Deus, de campanhas missionárias como esta que a Convenção Batista de Mato Grosso propõe, missões estaduais,
onde nós lembramos dos teus servos, os missionários aqui do estado de Mato Grosso, das pessoas aqui desse estado maravilhoso que tu nos permites viver. Deus, que ninguém fique de fora, que não percamos esta oportunidade de te servir também, orando pelos nossos missionários e também contribuindo para o sustento desses projetos que são tão importantes nessas localidades onde estão instalados. Receba, Senhor, desta maneira a nossa oração e a nossa gratidão. Muito obrigado mais uma vez. Continua conosco, abençoa os teus servos, a tua igreja, as famílias representadas aqui que fazem parte da tua igreja, as famílias dos amigos que estão nos assistindo. Enfim, Senhor, continua a cuidar de nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Senhor, entrego toda a minha vida em tuas mãos, todos os meus caminhos, o que tenho e o que sou. Não quero mais viver ansioso com situações. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade. Só quero estar aos teus pés e me sustentar em ti. Pois se eu viver tua vontade, tu me levantarás. Só quero viver em santidade e o mais tu me darás, Senhor. Em ti confio, amigo, fiel, inabalável. Minha esperança está em ti. Vivo pra ti servir, me prostro a ti e não há nada além de ti. Tu és meu bem maior, és tudo para mim. Senhor, entrego toda a minha vida em tuas mãos, todos os meus caminhos, o que tenho e o que sou. Não quero mais viver ansioso com situações. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade. Só quero estar aos teus pés e me sustentar em ti. Pois se eu viver tua vontade, tu me levantarás. Só quero viver em santidade e o mais tu me darás, Senhor. Em ti confio, amigo, fiel, inabalável. Minha esperança está em ti. Vivo pra ti servir, me prostro a ti e não há nada além de ti. Tu és meu bem maior, és tudo para mim. És tudo, és tudo, és tudo para mim, Senhor. És tudo, és tudo, és tudo para mim, Senhor. És tudo, és tudo, és tudo para
meu bem maior, és tudo para mim. Tu és meu bem maior, és tudo para mim. Muito obrigado, André, Vanessa, Tarcizinho, muito obrigado por essas inspirações que nos ajudam a nos aproximar mais de Deus e a adorarmos o nosso Deus, louvarmos o nosso Deus. O grupo Abril, no mês de abril, fez uma pesquisa entre os brasileiros para descobrir quais eram os sentimentos que predominavam nestes dias já de pandemia. E 3 sentimentos vieram à tona: medo, preocupação e insegurança. Percebe? Esse medo, essa preocupação e insegurança tem gerado muita ansiedade nos dias de hoje. E deixe-me dizer uma coisa para vocês: é muito importante reconhecermos essas emoções, esses sentimentos, e aceitá-los. Os crentes não estão isentos desses sentimentos. Então, você que é cristão, crente, membro de igreja, não fique acanhado, não fique constrangido se de repente você sentir insegurança, sentir medo, uma preocupação excessiva. Isso é natural, isso é normal. O medo não é algo ruim em si. Ele se torna ruim quando ele paralisa, quando ele nos impede de agir, de nos movimentar. Um dos momentos mais difíceis na vida de Jesus foi lá no jardim do Getsêmani, onde ele viveu um momento assim de grande ansiedade, um momento de profunda dor, e diz, uma angústia lá dentro da alma. E foi lá então que ele disse: Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. Eu acredito que nos dias de hoje muitas pessoas estão exatamente fazendo esta oração. Muitos estão pedindo: Pai, por favor, afasta de mim esse cálice da Covid-19, tire isso da minha vida. Percebe? Jesus fez uma oração parecida com essa, dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Eu quero ler o texto onde Marcos descreve esse momento de Jesus ali no jardim do Getsêmani. Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 42, diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo por ti é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltou pela 3ª vez e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
levantem-se e vamos. Aí vem aqueles que me traem. Bom, interessante que Jesus fez uma analogia aqui com o cálice do sofrimento. Na Grécia Antiga era muito comum usar o veneno como um dos meios de execução de um criminoso. Por exemplo, o grande filósofo Sócrates, ele, mesmo que inocente, ele foi morto ingerindo um cálice de veneno. E ele mesmo disse, me dá que eu mesmo vou tomar. E olha, ele era inocente. A Bíblia usa de modo figurado para falar sobre as nossas experiências de Deus agindo em nossa vida como, sendo positivo ou negativo, ou como um cálice. Eu leio 2 textos, Salmo 116, versículo 12 e 13, diz assim, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E o segundo texto que eu deixo é esse aqui, Isaías 51, 17. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que fez os homens cambalearem. Bom, Jesus sabia que ia sofrer, então ele disse, olha, eu vou beber o cálice do sofrimento. E parece que a sensação que nós estamos tendo hoje é que estamos bebendo um cálice de sofrimento. Vamos aprender com Jesus, como que ele vivenciou esse momento, como ele experimentou esse momento, como ele superou esse momento. O que aprendemos de Jesus? Primeira coisa, não negue seu sofrimento. Por favor, não negue o seu sofrimento. Jesus não fez isso. Olha o que diz Marcos, capítulo 14, o 33 e 34. Eu vou reler. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse, a minha alma está profundamente triste. Olha o que ele diz, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Olha que interessante, Jesus não estava negando de maneira nenhuma o seu sofrimento emocional, ele não estava negando essa emoção que ele estava tendo naquele momento, aquela dor que ele estava sentindo emocional. Ele disse que era algo tão grande, que era uma angústia, que ele disse assim, é até capaz de me matar. E é interessante que muitas pessoas parecem que estão sofrendo assim hoje. Eu chamo até de sofrimento antecipado. Muitos sofrem por coisas que ainda não aconteceram. Muitos sofrem por coisas que nem vão acontecer. Augusto Cury, ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Aquelas pessoas que ficam com a mente repleta de tantas informações, essas informações estão na sua mente dia e noite, e eles não conseguem parar de pensar, não conseguem parar para refletir, e têm dificuldade inclusive de se concentrar. Então ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Então que vai aumentando a ansiedade, e inclusive leva ao desgaste da saúde física e da saúde mental. Muitos hoje estão sofrendo exatamente desta síndrome. E deixe-me dizer, alguns até estão em pânico, pensando o sofrimento que a Covid-19 pode lhe trazer. Eles leem tudo, sabem tudo, assistem todos os jornais, ou seja, como disse Augusto Cury, a mente fica cheia de informações e não conseguem se desligar. Então ficam com medo do sofrimento que podem passar. E sabemos, pela estatística, que grande parte das pessoas, a maioria, vai ser contaminado e não vai ter sintoma nenhum, ou os sintomas serão bem leves. Ou seja, muitos estão sofrendo mais do que o vírus faria sofrer. E nós sabemos que tem já alguns estudos dizendo que
esse sentimento, essa mente, esse emocional está, inclusive, levando a desenvolver alguns sintomas do vírus quando não é. Interessante, em Jesus nós temos um fator diferente. Jesus sofreu porque ele sabia que ele passaria por aquilo. Então o sofrimento dele não era imaginário que poderia passar por aquilo, não. Ele sabia que ele ia passar, que era real. Ele veio para isso. A sua missão era morrer na cruz. E chegando aquele momento de passar por isso, então diz que Jesus ficou angustiado. Muito angustiado. Eu vejo aqui duas causas da angústia de Jesus. A primeira causa era o sofrimento físico que ele passaria. A crucificação era uma morte cruel, era uma morte que traria assim umas dores tremendas, inclusive tem estudos, textos que falam da agonia de que era ser morto numa cruz. Então Jesus sabia disso. Jesus sabia que ele passaria por esse sofrimento físico e ele estava realmente numa angústia muito grande. Percebe a humanidade de Jesus. Jesus era humano. Ele não era um super-homem, ele era humano. Por isso que nós sabemos que ele sabe as dores que nós passamos, porque ele passou por elas também. Ele sabia, nós sabemos inclusive que muitos cristãos passaram por dores assim, foram crucificados, foram mortos, foram lançados em covas de leões, foram lançados nas arenas para serem devorados, e muitos morriam com serenidade. Então, o sofrimento de Jesus não era só por causa das dores físicas. Então, a segunda causa de que Jesus estava sofrendo ali, é porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. Jesus estava experimentando o sofrimento por causa dos nossos pecados. E por causa disso, ele estava sentindo o que é afastar-se de Deus. Ele estava sofrendo porque ele experimentaria algo que nunca tinha experimentado. Viver longe de Deus, sentir-se afastado de Deus. E nós sabemos que lá naquele momento na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito que esse foi o maior sofrimento de Jesus. A angústia de Jesus é saber que teria um momento quando Deus viraria o rosto, o Pai viraria o rosto para ele. E ele estava sofrendo. Muitos sofrem nos dias de hoje em consequência dos seus próprios erros. Interessante, um dos ladrões que estava ali sendo crucificado ao lado de Jesus, ele reconheceu que estavam sofrendo pelos próprios erros. Lá em Lucas 23, 41 diz assim, ele disse assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Bom, eu não quero aqui fazer o papel de juiz, não me cabe isso, julgar a humanidade, dizendo que nós estamos sofrendo por causa dos pecados da humanidade. Não me cabe. Nem sempre o sofrimento vem por causa de pecados. O próprio Jesus nos ensinou sobre isso. Lá em João capítulo 9, versículo 1 a 3, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Agora, um fato é concreto. O mundo está sofrendo intensamente por causa desta pandemia. Precisamos lembrar que nós vivemos num mundo decaído, que nós vivemos num mundo contaminado por causa do pecado, que nós vivemos num mundo tóxico. E porque estamos vivendo, nós sofremos naturalmente, não precisa Deus trazer isso, já está inserido no mundo.
O mal já está aí. Agora, eu gosto de pensar que a ação de Deus não é trazer o mal, é nos livrar do mal. Milagres estão acontecendo, Deus está agindo, Deus está intervindo, Deus está agindo para evitar muitas coisas ruins. Portanto, não podemos julgar dizendo, olha, fulano está isso porque fez isso, cometeu um pecado, fez alguma coisa errada. Não, ele está ali sofrendo o vírus, não foi porque cometeu um pecado. Por favor, não nos cabe fazer isto. Agora, uma coisa nós podemos fazer, é glorificar ao nosso Deus, porque Deus está agindo, Deus está curando muitas pessoas, que Ele diz, olha, esse vai ser curado, era plano dele. Nós temos pessoas sendo curadas, Deus está agindo, eu creio que Deus está agindo agora, capacitando médicos para definirem os melhores procedimentos para tratar certos pacientes. Eu vejo Deus, eu sinto Deus agindo agora, capacitando os cientistas, os pesquisadores a estarem avançando na descoberta do vírus. Deus está agindo. E nós temos então que dizer, Deus, glorificado seja o nome do Senhor. É preciso que se diga que Jesus sofreu na cruz, porque Ele veio para isso. Jesus veio para morrer na cruz, essa era a sua missão. Satanás fez de tudo para que Jesus não chegasse lá. O sofrimento dele foi único. Ninguém mais vai sofrer. O motivo por que Jesus sofreu, eu não sofro por causa dos meus pecados para morrer, para salvar dos meus pecados, não. Jesus já fez isso, Ele morreu em meu lugar, Ele veio exatamente para isso. E Jesus sofreu muito, o sofrimento de Jesus foi real, não foi imaginário, Ele sofreu. O evangelista Lucas assim descreve o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Lucas diz assim, capítulo 22, versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E olha o que Lucas descreve. Lucas era um médico. Lucas disse assim, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha como Jesus estava sofrendo. Olha a angústia de Jesus a ponto de transpirar. Você consegue imaginar sofrer tanto emocionalmente, porque ele não estava sofrendo fisicamente ainda. Era uma emoção que estava aflorando, inclusive levando o seu físico a se manifestar. Era a dor de Jesus. Como que Jesus enfrentou esse momento? Nós temos que aprender com ele para ajudar-nos a enfrentar os momentos que nós estamos passando. Interessante, sabe o que Jesus fez? Jesus compartilhou sua dor. Percebe, ele não negou sua dor, e ele compartilhou sua dor. Marcos descreve assim, o capítulo 14, versículo 32 e 33, eu vou ler. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Tudo que Jesus tinha que ensinar, ele ensinou. As curas que ele precisava curar, ele curou. Os milagres que ele precisava fazer, ele fez. Agora chegou a vez da morte. Chegou a hora da cruz. Agora não tinha outra coisa a fazer. Agora ele não tinha que, não, eu vou cuidar disso, eu vou ajudar fulano, eu vou ensinar isso. Não, agora era a hora dele. É a hora da solidão, sozinho. Ele teria que chegar até a cruz. Então ele, tendo cumprido tudo, disse que chamou seus amigos. Chamou os 11, vamos ali comigo. Mas quando chegou ali, ele chamou 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Vocês ficam aí, vocês 3 vêm comigo aqui, vamos orar. E diz ainda que quando ele chegou ali, com os 3, olha só, chamou todos, deixou um grupo ali, chamou 3, deixou ali, diz, vigiem que eu vou ali orar. E ele foi orar sozinho. Percebe, Jesus buscou a ajuda de amigos.
amigos mais chegados. E você precisa fazer isso. Compartilhe seus sentimentos com pessoas. Compartilhe, isso é muito importante. E interessante que esses amigos de Jesus, aqueles 3 e os demais, parece que não estavam entendendo, percebendo, entendendo a gravidade da situação. Eles não estavam conseguindo imaginar o que estava por vir. Para eles, não, Jesus teve aí alguns problemas aí com os líderes religiosos, estão querendo perseguir, mas ele vai tirar de letra. Eles não estavam entendendo. Eu acho que foi por isso que eles dormiram. Eles dormiram porque eles não entenderam a gravidade. Eu acredito que muitos amigos talvez não vão entender quando você compartilhar os seus sentimentos, o que você realmente está sentindo, a intensidade que você está sentindo. Os amigos de Jesus não entenderam. E os nossos amigos talvez não vão entender o sentimento seu aqui dentro, a dor, a ansiedade, talvez os seus amigos não vão entender. Agora, por favor, entenda eles. Eles não são deuses. Eles não conseguem saber tudo. Jesus sabia, mas os seus amigos não tinham noção do que estava realmente acontecendo. Mas aqui fica a lição: compartilhe com amigos, compartilhe com conselheiros, fale do que você está sentindo. Isso é muito importante. Mas nós aprendemos uma coisa interessante no compartilhamento de Jesus, que Jesus disse para os seus amigos: olha, eu estou sentindo uma angústia muito grande aqui dentro, vão orar comigo? E Jesus compartilhou com o Pai. Jesus orou. Jesus chamou os amigos para uma oração e ele foi orar sozinho. Então, compartilhe seus pedidos para os seus amigos, fale, ore por mim, mas, por favor, você precisa orar. Você precisa orar. Você pode e deve colocar nos grupos, nós temos grupo de oração no WhatsApp da igreja, e é intenso o pedido, são intensos os pedidos que estão surgindo ali, e nós temos os nossos grupos de oração, as salas de oração na igreja, nós temos várias salas que estão sendo abertas para orar. Compartilhe, mas você precisa orar também. Jesus nos ensinou isso, lá em Mateus 34, Mateus 34, 35, 36, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A gente vê aqui que Jesus abriu o coração para Deus, para o Pai. Jesus abriu o coração, Jesus orou com intimidade, ele usou a expressão aramaica Abba. Abba era uma expressão que o filho falava para o pai, uma criança se referia ao pai assim: papai. Foi essa expressão que Jesus usou aqui, de intimidade. E nós precisamos ter intimidade, você precisa ter intimidade com Deus, a ponto de você poder abrir o seu coração e dizer para Deus o que você está sentindo. Marcos 14, 36 diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Foi isso que Jesus disse. É interessante que Jesus fez um gesto diferente aqui. Naquela época, normalmente, eles quando oravam ao Senhor, eles ficavam em pé e levantavam os braços. E aqui o texto diz que Jesus chegou sozinho lá, diz que Jesus se prostrou. Jesus abaixou diante do Pai. Foi diferente. Ele se colocou diante do Pai, como um filho corre para os braços do Pai para proteger, para que o Pai proteja. Jesus se ajoelhou diante do Pai, pedindo a proteção do Pai. Ele disse: Pai, o Senhor pode tudo. Ele sabia que o Pai podia. Isso é intimidade. Você tem essa intimidade com Deus, de falar com Deus assim?
Jesus um dia ensinou a fazer isso. Lá em Mateus 6,6, quando falou sobre a oração, ensinou sobre a oração, ele disse assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Percebe? Você precisa desta oração. Você precisa desse momento a sós com Deus, onde você vai abrir o seu coração, onde você vai confessar seus pecados. Você não vai confessar pecado numa sala de oração, vai ser o seu quarto, lá no seu quarto você vai abrir o seu coração, você vai chorar diante de Deus, você vai falar: Deus, eu estou com angústia, Deus está apertado aqui dentro de mim, Pai, eu estou com medo. Fala para Ele isso, fala: me ajude. Jesus fez isso, e se está registrado, é um exemplo para nós. Abra o seu coração para Deus e fale o que você está sentindo. Olha só, Jesus sabia que ele teria que morrer, era plano do Pai. Ele sabia que o Pai tinha determinado isso, mas ele tinha intimidade com o Pai e disse: Pai, eu sei que é plano do Senhor, mas o Senhor pode fazer com que eu pule isso, eu não preciso passar por isso. Ele teve essa liberdade de falar para o Pai uma coisa que ele sabia que o Pai tinha determinado aquilo. Ele disse: Pai, dá um jeito de eu não beber esse cálice de sofrimento. Percebe? O que Jesus estava fazendo era abrindo o seu coração. O princípio aqui é este: não negue sua dor, não negue de maneira nenhuma, não aprisione essa dor dentro de você. Fale de sua dor para os seus amigos. Fale, quanto mais você falar é melhor. Tem gente que retém o luto. Você não tem que reter o luto, você tem que falar, botar para fora, não aprisionar esse luto, essa dor ou essa angústia. Não deixe essa angústia presa dentro de você, não aprisione, mas também libere para ela sair da mesma forma que entrou. Se você não a retiver, vai chegar um momento que ela vai estar livre para sair. Então, faça isso. Fale de sua dor para pessoas. Fale de sua dor principalmente para Deus. Mas aqui nós aprendemos uma outra coisa com Jesus. Submeta-se à vontade do Pai. Submeta-se à vontade de Deus. Eu quero recomendar a você abrir o seu coração para Deus. Pedir para Ele: Deus, dá para passar esse cálice de sofrimento? Deus, eu tenho orado, tá? Fala: Deus, não deixa o vírus me pegar, não deixa o vírus pegar a minha família. Eu tenho orado: Deus, não deixa o vírus pegar os membros da minha igreja. Eu tenho orado, eu tenho pedido isso. E Jesus fez isso. Mas eu quero recomendar outra coisa. No final da oração, faça o que Jesus fez. Mateus 26, o versículo 39 e 42 diz assim: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Olha o que ele disse: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E o versículo 42, ele disse assim: retirou-se outra vez para orar e disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, eu não sei quanto de nós estamos prontos, temos maturidade espiritual para fazer uma oração dessa. Mas precisamos. A cruz fazia parte do plano de Deus para o seu Filho Jesus. Satanás fez tudo para que Jesus não chegasse ali. O que estava em jogo ali não era apenas a vida de Jesus, não era o seu sofrimento. O que estava acontecendo ali era uma verdadeira batalha espiritual. A questão que sempre vem à tona quando nós oramos é que nós estamos numa batalha espiritual.
E nós temos que perguntar a Deus, qual é a tua vontade? Qual é a vontade de Deus? Talvez você esteja perguntando, como é que eu posso saber a vontade de Deus? 5 coisas. Primeiro, você sinceramente quer saber a vontade de Deus? Você tem que sinceramente desejar saber a vontade de Deus. Segundo, a vontade de Deus nunca vai contrariar o que está na Bíblia. Então você precisa estudar a Bíblia, ler a Bíblia, para saber o que você está pedindo a Deus está na Bíblia, está contrariando a Bíblia. Terceiro, busque conselho de pessoas. Pessoas que você confia, pessoas sábias, pessoas espirituais. Quarto, reflita essas questões. O que você está querendo vai prejudicar alguém? O que você está querendo? Deus vai ser glorificado? O que você está querendo? Trará paz ao seu coração? E por último, eu recomendo a você ficar sensível. Tenha uma mente espiritual aberta. Esteja com os ouvidos, com os olhos espirituais sensíveis ao que Deus está sinalizando. Se você está orando, se você está clamando, Deus está agindo. Você tem que ficar alerta. Deus está agindo, Deus pode responder. E você vai saber se é da vontade de Deus ou não. Nós não podemos, irmãos e irmãs, enxergar e julgar as questões difíceis da vida pela ótica humana. É muito complicado, eu já disse isso nisso, não julgar. Nós não podemos julgar o que está acontecendo. Somente Deus conhece todos os critérios. Então nós não sabemos por que tudo isso está acontecendo. Nós sabemos que muitos não vão escapar da Covid-19. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está no controle de tudo. A vontade de Deus na vida sua, na minha vida, vai acontecer. Ele está no comando. Agora, cuidado para você não cair na tentação de fugir da vontade de Deus. Mateus 26, versículo 40 a 41, está assim escrito: Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Getsêmani, como eu falei, foi uma luta espiritual de Jesus. Na realidade, foi a luta final de Jesus. A luta final de Jesus não foi na cruz. A luta final de Jesus foi ali no Getsêmani, quando ele decidiu fazer a vontade do Pai. Quando ele disse: Pai, eu estou pronto para ir para a cruz, faça a tua vontade. Pai, eu estou pronto para cumprir a missão que o Senhor me deu. Pai, eu estou pronto para morrer pelos pecados que os homens cometeram. Getsêmani foi a luta decisiva. No momento que Jesus passou por aquilo e disse: Pai, seja feita a vontade, agora ele foi entregue. Então as coisas aconteceram, mas a decisão foi ali. E por causa disso, Satanás tentou evitar. Dias antes, Jesus estava falando para os seus apóstolos que ele ia para Jerusalém e queria ser entregue nas mãos dos líderes religiosos que o fariam sofrer, que ele morreria e que 3 dias depois ele ressuscitaria. E é interessante então que Pedro tomou a dianteira e falou: Senhor, nós não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor. E Jesus olhou para ele e disse: afaste-se de mim, Satanás. Percebe a boa intenção de Pedro de defender a Jesus Cristo? Mas essa boa intenção de Pedro era a boa intenção de Satanás, que não é boa. Jesus precisava passar naquela cruz. Ainda ali no Getsêmani, Jesus acabara de falar: olha, fiquem atentos para não cair em tentação, orem, vigiem. E Pedro é tentado.
Jesus acabou de falar isso, daqui a pouco chega a multidão para prender Jesus. O que Pedro faz? Puxa da espada e vai em cima do soldado, ainda corta a orelha de um dos soldados. E Jesus tem que fazer um milagre ali de restabelecer a orelha, curar o homem ali, porque Pedro tentou defender Jesus. Percebe? Ele caiu, porque ele estava lutando contra a vontade de Deus. A boa intenção, mas era contra a vontade de Deus. Nós precisamos de estar espiritualmente sensíveis para não nos vermos lutando contra a vontade de Deus. Nós temos que dizer: Deus, podemos sim, devemos sim dizer: Deus, eu estou sofrendo, eu estou com medo, eu estou com angústia, passa de mim esse cálice, mas eu não posso dizer: Deus, seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Agora, isso é maturidade espiritual. Você precisa aproveitar tudo isso para crescer espiritualmente. Termino lembrando então disso, do clamor de Jesus: Pai, afasta de mim esse cálice. O que nós aprendemos? Não negue o seu sofrimento, compartilhe sua dor com os amigos, compartilhe com Deus, mas submeta-se à vontade de Deus. Lembre-se, como seres humanos, nós temos o direito dado por Deus de assumir que estamos sofrendo, como Jesus fez. Jesus não negou esse direito a Ele mesmo. Nessas horas precisamos então compartilhar com pessoas amigas, mas compartilhar com Deus também, mas precisamos nos submeter à vontade de Deus. Eu termino chamando a atenção para um item que eu não mencionei ainda, e quero terminar com este item. Marcos 14, 32 e 33 diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Chama atenção para essa expressão aqui colocada: e começou a ficar. Jesus, desde que veio lá da Galileia para Jerusalém, na última viagem, ele sabia que ia passar por tudo isso. E foi uma viagem intensa, ele fez muitas coisas, ele celebrou a ceia naqueles últimos dias, ele estava altamente envolvido. Ele só começou a se angustiar quando chegou o momento, quando já tinha cumprido tudo, a hora chegou e ele ficou angustiado. E é interessante, depois disso ali, ele foi para a cruz serenamente, ficou sereno. Você pode ficar angustiado por alguns momentos, mas você não pode viver angustiado. Não viva com angústia. Como cristão, como crente, você tem o direito de alguns momentos dizer: Deus, eu estou com angústia muito grande. Mas levante-se, erga-se, confie no Deus que você tem. Salmo 37, 5 diz: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Amém? Nós estamos terminando o nosso culto, nossos músicos vão cantar mais uma canção. Eu quero terminar com oração, impetrar a bênção também, pedindo que Deus dê para você uma semana de muitas bênçãos. Semana que passou foi triste, perdemos o pastor Selaí, o Senhor levou, foi a hora dele. Alguns outros partiram. Temos a alegria de ter irmãos que foram recuperados, foram para casa, estão em casa. É o desígnio de Deus. Nós não podemos entender muitas coisas. Que essa semana seja uma semana de vitórias. Por favor, fique em casa. Dentro do possível, se resguarde. Isso é muito importante. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque somos humanos, frágeis, somos pó, mas temos a Ti como Deus Criador, como nosso Deus. Muito obrigado porque não estamos sozinhos, Senhor, nesses momentos difíceis.
Senhor, nós pedimos ao Senhor, se possível, passa de nós esse cálice de sofrimento. Senhor, nós clamamos isto, mas Senhor, se for possível, que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Abençoa os membros da igreja, abençoa todos que estão nos ouvindo agora. Ó Deus, pedimos, pedido nosso, desejo nosso, que afaste o cálice de sofrimento de todos, a vida de todos. E Senhor, que o Senhor comande nossas vidas. E agora, Pai, que o Teu amor seja sentido, que a Tua graça salvadora, Jesus, esteja atuante na vida do Teu povo. E que a comunhão, a consolação, o vigor do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Uma boa semana, vamos ouvir mais uma canção. Obrigado vocês que estiveram conosco nesse culto. Deus abençoe. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Chururu.